O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Com anúncio conjunto, China e Estados Unidos sinalizam que cooperarão na COP26. Pois é, meu caro Matias, essa notícia aqui ela serve para várias coisas. Primeiro, para a gente avisar o nosso ouvinte que é o seguinte. Ficou ótimo. A COP26, ela vai se estender pela madrugada de hoje. Tá? A COP26 não vai divulgar o seu texto final antes da gente terminar de gravar o programa. Então, não tem como a gente cumprir a promessa de analisar o acordo final no programa de hoje. Aí... Até porque a gente não é futurólogo. Também tem isso. E aí, o que nós fizemos também foi convidarmos uma pessoa, a nossa possível convidada, né, é uma ambientalista que está lá na COP26, tá? Até por isso também, eu ainda não vou revelar a identidade, também para ser surpresa para os nossos ouvintes, né? Mas a nossa futura convidada falou, olha, na sexta-feira vai ser impossível, porque vai estar uma correria aqui e tudo mais. Com isso, a nossa convidada estará com a gente semana que vem. Talvez para um repertório, talvez com uma coluna dentro do programa, a gente ainda vai ver o formato que fica mais cômodo, tá? Então fazemos já esse esclarecimento para os nossos ouvintes. O negócio vai atravessar a madrugada, fica difícil a gente, né, comentar, como o próprio Matias falou, né, nós não somos futurólogos. Então, o que acontece? Esse anúncio de cooperação entre China e Estados Unidos, ele acaba sendo muito bem-vindo, porque vamos lembrar, os Estados Unidos é o país que mais polui do mundo per capita, e a China é o país que mais polui no mundo em valores absolutos. E é claro que todos os veículos de comunicação, ou qualquer pessoa, muitas vezes vai veicular isso de acordo com o seu interesse. Então, quando a manchete diz Estados Unidos é o maior poluidor, ou China é a maior poluidora, tem sempre que vir com um asterisco do lado, porque vai depender do critério, e é um critério muito importante. Né? Então, essa notícia é muito bem-vinda, até porque, vamos lembrar, o Xi Jinping não foi na abertura da COP26, ele não esteve presente. Muita gente temia ali um retrocesso nessas conversas, até pelo azedar das relações entre Estados Unidos e China, as declarações recentes do Antony Blinken, né, em relação à China, dizendo que a China está realizando uma política belicista, quer expandir a sua influência militar e tudo mais. Então, você ter esse anúncio de que os dois países vão cooperar em ações imediatas e também cooperar em processos multilaterais para evitar impactos catastróficos na crise climática, então é uma notícia bem-vinda, é uma notícia que gera um certo alento para a COP26. Se vai resultar, né, em processos concretos, se vai resultar em metas concretas, algo do tipo, ainda não dá para dizer, mas esperemos que sim. Inclusive, o enviado especial do clima dos Estados Unidos, o John Kerry, ele se encontrou com o negociador-chefe para assuntos climáticos da China, Xi Zhenhua. Eles soltaram uma nota dizendo que eles realizaram mais de 30 encontros virtuais no último ano, nos últimos meses, né, melhor dizendo, desde a posse do Biden, mas eles também se encontraram pessoalmente lá em Glasgow, e desse encontro presencial, que saiu essa nota que a gente acabou de repercutir, tá? Então, mesmo que o Xi Jinping não tenha ido, mesmo que o Joe Biden já tenha voltado, que o Joe Biden tenha puxado um ronco,
são dois países que têm dois negociadores específicos para esse assunto, com influência, poder suficiente para negociar. Tá? É muito diferente, por exemplo, do caso brasileiro, que não mandou o presidente e mandou um ministro do meio ambiente que diz que não sabe os dados de desmatamento. Desculpa, mas é o seu trampo. Entendeu? É a mesma coisa que você ir no ortopedista, ele não saber o nome do osso da sua perna. Entendeu? O ortopedista, ele não precisa saber o nome de todas as partes do coração, sei lá, tô dando um exemplo bem idiota. Não precisa saber o nome de todas as partes do cérebro. Agora, ele precisa saber o nome do que ele cuida. O neurologista precisa saber do cérebro. Né? O neurologista não precisa saber o nome de todos os ossinhos do pé, mas do cérebro eu espero que ele entenda. Então, o ministro do Meio Ambiente responder uma pergunta dizendo que não está por dentro dos números de desmatamento é de ferrar com a cabeça de qualquer um, né? Então, temos aí esse porém sobre a questão do clima, tá? Aí a gente vai fazer aqui um breve giro pelo Pacífico, né? Até por conta aí da quantidade de notícias, começando justamente pela China. Foram reveladas imagens de satélite, né, pelos Estados Unidos, mostrando que a China construiu uma maquete em tamanho real de um porta-aviões dos Estados Unidos para realizar exercícios, para provavelmente, né, realizar exercícios militares, tá? Em um complexo militar no deserto de Xinjiang, lá no noroeste da China, tá? Então, segundo, né, as autoridades dos Estados Unidos, a maquete teria sido usada para testar mísseis balísticos e seria mostra, né, de um caráter agressivo por parte da China. A gente sempre traz uma perspectiva mais realista, mais pés no chão para esse tipo de coisa, e querendo ou não, a realidade é que isso é extremamente normal, extremamente compreensível. Tá? Como eu sei que muitas pessoas gostam daquela briga de argumentos, né, do você também, né, é importante lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos sempre realizou exercícios militares com sua força aérea, os componentes aéreos da Marinha, com os chamados esquadrões Aggressor, que são esquadrões que emulam ou então até mesmo possuem aviões militares dos seus potenciais inimigos. Né? Quando nós tivemos a queda do muro, o fim do bloco soviético, os Estados Unidos comprou os MiG-29 de Moldova por dois motivos. Primeiro, para impedir que eles caíssem nas mãos iranianas, e segundo, para operar esses aviões nos seus chamados esquadrões Aggressor. Por quê? Pilotos dos Estados Unidos vão treinar pensando nos aviões que eles possivelmente vão enfrentar. Eles não vão treinar pensando nos F-5 da Força Aérea Mexicana, entendeu? Alguma coisa assim. Então a China não vai construir uma maquete do porta-helicópteros Atlântico da Marinha Brasileira. Eles vão construir uma maquete de um porta-aviões dos Estados Unidos. Então, por mais que seja uma notícia que pode gerar um choque, pode gerar um escândalo, algo assim, no fim das contas, repito, de certo modo compreensível, né, tendo em vista as condições realistas da situação. Além disso, também na China, como parte aí dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, foi fundado em 1921, tivemos a terceira resolução histórica, né, do partido, consolidando a posição do Xi Jinping como uma das lideranças, né, uma das grandes lideranças do partido. Foi aprovada ontem, quinta-feira. Foi a terceira vez, desde a primeira com Mao Tse-tung, em 1945, a segunda com Deng Xiaoping, em 1981, e agora, né, que vai incorporar, né, o pensamento do socialismo com características chinesas do Xi Jinping na tradição do Partido Comunista Chinês. Inclusive o texto já está na íntegra na página em inglês da agência Xinhua. Da China nós vamos para o Afeganistão, onde 4 mulheres ativistas foram mortas, tá, no último final de semana em Mazar-e Sharif, no norte do Afeganistão. Uma delas, inclusive, é uma
ex-professora universitária, Firuzan Safi, que estava buscando refúgio na Alemanha, tá? Então, mais um capítulo aí de quem acreditou em Talibã, paz e amor, pode passar ali no balcão e pegar o seu recibo de trouxa. Falando em Afeganistão, o governo dos Estados Unidos, via o seu secretário de Estado, Antony Blinken, disse que a embaixada dos Estados Unidos no Catar e o governo catari vão cuidar, né, dos interesses dos Estados Unidos no Afeganistão. Tá? Lembrando que no Catar, que foram realizadas a maior parte das negociações entre Estados Unidos e Talibã, que no Catar, né, nós temos uma aproximação com o Talibã, então vai ser na prática a embaixada dos Estados Unidos com o Talibã. Tá? Na prática é isso que significa. Do Afeganistão nós vamos para a Índia, meu caro Matias, com duas notícias, uma delas bastante triste, uma outra curiosa. A triste é que no sul da Índia e no Sri Lanka nós tivemos, pelo menos até o momento, 41 pessoas mortas devido a enchentes causadas por fortes chuvas, tá, no sul do subcontinente indiano. A notícia curiosa é que em um museu em Lahore, no Paquistão, foi encontrado, né, e aí a gente não cruza a fronteira para a Índia exatamente, né, a gente cruza a fronteira para o subcontinente indiano, para ficar mais exato, para nenhum nacionalista paquistanês ficar triste com a gente. Né? Foram encontrados os registros de 320 mil soldados de origem Punjab, né, e os Punjab hoje, em sua maioria, né, estão dentro do Paquistão, né, a região de Punjab, ela em sua grande maioria, fica dentro do Paquistão, porém naquele momento era o Raj britânico, então não havia essa separação. Foram encontrados os registros de 320 mil soldados que lutaram pelo Império Britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Toda essa base de dados ela será digitalizada e e foi colocada online por conta do dia do armistício, né, que foi ontem, o 11/11, né, que é quando acaba a Primeira Guerra Mundial, às 11 horas da manhã do dia 11 do mês 11, e faz parte, né, de uma tentativa de resgatar, inclusive, a identidade desses vários soldados do Império, especialmente os de origem indiana, que combateram pelo Reino Unido, mas não tiveram muitas vezes o devido reconhecimento. E a gente já falou isso aqui, a gente tem um programa sobre a Commonwealth, né, inclusive no nosso Fronteiras Invisíveis do Futebol, em que a gente menciona que durante as duas guerras mundiais, né, o exército britânico não era um exército inglês, tá? Pelo contrário, o maior número de combatentes britânicos durante a Segunda Guerra Mundial eram indianos, na verdade. Né? Nós tivemos indianos participando, por exemplo, da campanha da Itália, lutando perto de tropas brasileiras. Um dos catalisadores da independência da Irlanda é que justamente na Primeira Guerra Mundial eles serviam de bucha de canhão. Exato, e você usou o termo correto, né? Quando ele te fala lá do desastre de Galípoli, que inclusive tem um filme com Mel Gibson, é porque lá o senhor Winston Churchill falou, olha, vai ser uma batalha difícil, então faz o seguinte, manda os australianos e os neozelandeses na frente. Se der certo, a gente vai depois. Né? Mas é isso que você fala, a palavra bucha de canhão foi precisa. Né? Então a gente está falando de soldados de origem indiana, neozelandesa, australiana, também sul-africana, jamaicana, né, do Caribe em geral. Inclusive... E é por isso que muitos irlandeses que atuam, né, no Reino Unido, em diversas áreas, não costumam utilizar, né, a flor da papoula por conta disso, né, por conta desse passado recente com o exército britânico, seja servindo como bucha de canhão ou sendo massacrado também no contexto da Guerra de Independência. Exatamente. Então, é uma notícia muito interessante porque permite o resgate, né, dos documentos, da identidade dessas pessoas que lutaram pelo exército britânico e nem sempre receberam o devido reconhecimento. A gente já falou aqui, no caso da Segunda Guerra Mundial, né, de soldados de Uganda, do Quênia,
África do Sul. Então, é importante colocar isso, porque não eram apenas as potências europeias brigando. As potências europeias arrastaram junto os seus impérios coloniais para as guerras mundiais. Ali perto, em Mianmar, o governo militar, a ditadura militar, sentenciou 2 dos principais aliados da Aung San Suu Kyi a penas de 90 e 75 anos de prisão por penas de corrupção e fraude eleitoral. Tá? Nunca vi suposta corrupção e suposta fraude eleitoral dar 90 anos de cana, mas tudo bem. E um jornalista dos Estados Unidos, o Danny Fenster, foi condenado a 11 anos de prisão. Tá? Ele tem 37 anos, ele era o editor-chefe da revista Frontier Myanmar, e ele foi preso 3 meses depois do golpe militar. Ele foi condenado a incitação de desobediência, associação ilegal e violação das leis migratórias. Tá? E ele foi condenado a 11 anos de cana. Tá? O governo dos Estados Unidos já pediu pela libertação do seu cidadão, ele que é de origem de Michigan. Falando em penas desproporcionais, Singapura suspendeu a execução de um homem que foi condenado à morte pela forca, tá? Por estar com 42,7 gramas de heroína. Com um detalhe, ele foi detido num posto de fronteira e ele tem uma deficiência intelectual. Tá? Ele teria sido basicamente usado de laranja por viciados, não dá nem para dizer direito traficantes, porque, vou repetir, ele foi condenado à morte. Um homem com uma deficiência intelectual foi condenado à morte na forca por estar com 42,7 gramas de heroína. Tá? Não é 47 toneladas. Tá? E a sua execução foi suspensa porque ele teria contraído Covid-19 na prisão. Então ele não poderia ser executado. Porém, países da região, a Anistia Internacional e também o Alto Secretariado da ONU para Direitos Humanos pediram para que o país suspenda a execução do homem, que de fato é um completo absurdo. Aqui não é nem Felipe, eu sou a favor da pena de morte. Beleza, você é a favor da pena de morte, sei lá, um psicopata que matou 10 pessoas, a gente até pode sentar e discutir. Agora, você enforcar uma pessoa com deficiência intelectual, porque ela sabe 42 gramas de heroína, me parece ser, né, não me parece estar dentro de um princípio de razoabilidade da pena. Falando nisso, só que agora do ponto de vista um pouco mais light, né, no Japão, né, você, meu caro Matias, você já comentou aqui várias vezes, né, você já trouxe algumas questões, o nosso querido Biratã Leal já trouxe questões no Twitter dele, ouvintes nossos que são da comunidade de origem japonesa, né, por exemplo, o nosso ouvinte Silva Tami, já trouxeram algumas questões de como aqueles estereótipos aparentemente positivos muitas vezes são, na verdade, uma forma, às vezes, de discriminação racial contra pessoas de origem oriental. O mito da minoria modelo. E eu tinha esquecido do termo, muito bem lembrado. E uma questão dessas, né, é que no Japão todo mundo é muito pontual, é tudo muito pontual, os trens são muito pontuais, né? E o que acontece? Um condutor de trem japonês, ele foi multado em 56 ienes por ter atrasado 1 minuto. 56 ienes vai dar mais ou menos, tá, R$3. Tá? É isso, R$3, tá, gente? Não é 3 mil reais, é R$3. E ele entrou na justiça pedindo 2,2 milhões de ienes por reparações pelos danos mentais causados segundo ele sofreu chacota, né? Ele sofreu preconceito por ser um cara que se atrasou. Tá? Ele disse que o trem estava vazio durante o incidente,
que ninguém foi prejudicado pelo atraso e que o atraso não foi causado por ele, mas por uma questão do funcionamento das portas do veículo, tá? Então, assim, eu falei dessa questão do estereótipo, né, para você ver como pode até brincar com isso e tal, mas como gera, o cara está reivindicando uma indenização que vai dar mais ou menos, assim, fazendo uma conta meio assim de orelha, uns 110 mil reais, mais ou menos, de indenização, devido ao desconforto de ter ganhado a pecha de atrasado, por causa de 1 minuto que supostamente não teria sido nem culpa dele, tá? Dizendo que foi uma questão das portas quando o trem estava saindo lá da garagem e que não causou nenhum prejuízo a ninguém. Então, né, fica aí o registro para os nossos ouvintes conversarem. Do Japão, passamos agora rapidamente pela Oceania, primeiro em Tuvalu, que no programa passado você trouxe, né, o ministro de Relações Exteriores de Tuvalu, Simon Koff, que fez ali um pronunciamento com a água no joelho, né, dentro d'água, para falar da subida do nível do mar. E Tuvalu, toda essa questão, né, dos países insulares estarem iniciando uma grande ofensiva coordenada nas instâncias jurídicas devido a questões climáticas, que a gente sempre explica, Tuvalu anunciou que vai solicitar, não especificou exatamente qual autoridade, não sei se seria uma questão da CIG, da Corte Internacional de Justiça, imagino que como é algo inédito, acho que talvez nem a nossa Honolulu possa nos explicar depois, mas ele pediu que, mesmo que Tuvalu seja submersa, vai querer manter a sua soberania e a propriedade da zona econômica exclusiva, dizendo que, olha, mesmo que o país tenha que enfrentar o pior cenário possível e nós sejamos forçados a nos realocar, o uso das águas vai continuar sendo do povo de Tuvalu, então... e principalmente o domínio .tv. Também tem isso. E aí, então, você teria, por exemplo, um barco pesqueiro está lá em águas onde antes estava Tuvalu. Vamos lá, vamos jogar para 2070. 2070, Tuvalu está debaixo d'água. Então ele não poderia fazer isso. Caso ele possa fazer isso, ele teria que pagar uma multa ou então comprar os direitos de pesca, e essa grana seria revertida para as pessoas de origem de Tuvalu, entendeu? Que nem quando você tem, por exemplo, lá os cassinos, né, nos Estados Unidos distribuindo cheque de royalties para as pessoas das comunidades indígenas, né, porque eles operam em nome das comunidades, né, então eles têm que distribuir os royalties. Então seria mais ou menos isso. Se funcionaria, como funcionaria, não sabemos. Repito, é uma questão inédita, imagino eu, e principalmente esperemos que não chegue-se a tanto, né? Que Tuvalu não seja submerso. Até porque se Tuvalu for submerso, vai significar que, assim, Diadema vai ter praia. Né? Quase isso. Né? Porque se Tuvalu ficar submerso, quer dizer que Santos também vai, ali, Cubatão e tal. Esperemos que não chegue a tanto. Também na Oceania, um pinguim foi encontrado na Nova Zelândia. A questão é que ele é um pinguim da Antártida, tá? E ele está cerca de 3 mil quilômetros longe de casa, tá? Ele se perdeu, é um pinguim da espécie Adélie, ou Adélie, não sei direito a pronúncia. Ele foi apelidado na mídia neozelandesa de pingu, né? Por conta do pingu, de massinha, né? Inclusive tem lá os memes do pingu puto, né? Puto da vida, né? De falta ódio, e isso mostra justamente de como as águas estão esquentando, de como, né, os animais já não estão conseguindo se orientar direito devido a essa questão climática. E no meio dessa semana agora, no dia 18 de novembro, teremos eleições para o Parlamento de Tonga, tá? São 75 candidatos disputando 17 cadeiras, tá? E o Semice Silka, que atualmente tem 8 cadeiras, né? E é o
primeiro-ministro, né, do país desde 2019, busca aí manter ou aumentar, né, a sua presença no parlamento de Tonga. A gente termina de cruzar o Pacífico, vamos para os Estados Unidos, rapidamente. Primeiro, né, logo depois que a gente terminou a gravação do último programa, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o pacotão do Biden, né, de 1,2 trilhão de doletas, porém com aquelas concessões que a gente já havia anunciado. Então não teve muita mudança, só teve a concretização do fato. Tá? Essas mudanças, especificamente, são a diminuição dos recursos para programas sociais, justamente, né? E aí, o que o governo fez? Separou o pacote de infraestrutura do pacote de investimentos sociais e ambientais e aprovou de infraestrutura. Então, a parte dos sociais e ambientais será votado, né, pode ser votado agora nessa semana, no início dessa semana, que começa daqui a alguns dias. O pacotão foi aprovado por 228 a 206. 13 republicanos votaram a favor e 6 democratas votaram contra. Tá? Então tivemos aí 19 congressistas virando a casaca, mas teve mais gente virando a casaca a favor do que contra. Então está aprovado aí o pacotão de infraestrutura, cuja principal fatia, né, de 110 bilhões de dólares vai para projetos de estradas, pontes e estruturas viárias, inclusive, né, aquela ideia dele de começar a construir estradas, né, com postos para recarregar o carro, né, não é direito a abastecimento, né, você vai recarregar o carro elétrico. Né? Tivemos 2 notícias sobre o ataque no Capitólio do dia 6 de janeiro. Primeiro, uma juíza determinou, né, que o Comitê do Congresso que investiga a invasão do Capitólio vai poder acessar os documentos referentes à gestão Donald Trump. Só não vai poder publicar. Isso no dia 9 de novembro. E aí, no dia 11, a Corte de Apelação decidiu que não pode. Tá? Eles não vão ter acesso aos documentos, pois eles seriam ainda confidenciais por terem o privilégio executivo, né, de serem documentos da Presidência da República. A empresa Boeing assumiu completa responsabilidade pelo acidente do 737 MAX, né, que caiu na Etiópia em 2019, afirmando que vai indenizar todas as 157 famílias das vítimas. Anteontem, o governo Joe Biden anunciou que vai, no dia 18 de novembro, realizar a primeira cúpula, né, do que era o NAFTA, né, agora é o USMCA desde 2016, com o Justin Trudeau do Canadá e o López Obrador do México, tá? A primeira cúpula desse tipo desde 2016. Inclusive, essa semana, né, uma notícia que você deve ter visto, vários ouvintes nossos devem ter visto, o Joe Biden recebeu o time do Milwaukee Bucks, né, que foi o mais recente campeão da NBA, a primeira vez que um time campeão visitava a Casa Branca, também desde 2016, já que, basicamente, todos os times campeões das ligas profissionais boicotaram a visita à Casa Branca durante a gestão Donald Trump, já que boa parte desses times contém atletas negros, muitos deles bastante influentes, e que se viam atingidos por declarações de Donald Trump ou não queriam estar associados, né, sua imagem associada ao Donald Trump. E aí agora o Milwaukee Bucks, tivemos o campeão da NBA visitando a Casa Branca pela primeira vez depois de 4 anos. Por outro lado, o Biden se referia ao Satchel Paige. Né? Muito bem lembrado. Explica aí. Que foi um arremessador muito importante na época que o beisebol ainda era segregado nos Estados Unidos, né? Ele jogava, aí eu tenho que falar o termo, né? Nas Negro Leagues, como eram conhecidas, né, as ligas para negros, latinos, enfim, quem não se enquadrava no padrão WASP, né, que existia na Major League Baseball, e ele acabou sendo um dos primeiros grandes nomes, né, de jogadores negros nas grandes ligas, né. Inclusive foi campeão na sua temporada de estreia aos 42 anos, e o Joe Biden se referiu a ele como um grande
da sua época. Mas para deixar claro, ele chama de grande Negro. Né? Porque a N-word pode parecer aquela outra que é pior. Sim, mas enfim, rolou isso. Então tá aí, né, um ato falha aí. Tentou homenagear, né, o Satchel Paige, mas aí deu nisso. Ele que foi muito bem interpretado pelo Delroy Lindo no filme da HBO The Soul of the Game, que passava na TNT ali no começo dos anos 2000. Eu não sei porquê, mas porque por ser de uma concorrente, né? Mas o Delroy Lindo também, que está em cartaz, é complicado falar isso, né? Está em cartaz na Locadora Vermelha com o filme Vingança e Castigo, no qual ele interpreta o primeiro Marshal negro, que era o Bass Reeves, né? Então fica aí a recomendação desse filmaço. Aliás, só, já que eu comecei a divagação, por conta desse filme, eu acabei descobrindo que o cantor Seal é filho de pai brasileiro, né? Porque o diretor do filme, o James Samuel, é irmão do Seal. Então, fui ver a biografia dele e descobri essa curiosidade. O do Kiss from a Rose? Isso. Eu não sabia disso daí também, não. Também não. Então, depois de vocês saberem a origem do Seal, né, e a gente falar do Milwaukee Bucks, inclusive, né, é sempre engraçado esse tipo de viagem, né, porque esse tipo de visita, porque tá lá o Giannis Antetokounmpo, né, dando uma camisa, uma bola de presente e tal, e aí a Kamala Harris e o Joe Biden ficam parecendo anões perto dele, mas até aí, né, eu ficaria parecendo um anão também. Né? E finalmente no Canadá, o pessoal da Canadá agora inclusive nos marcou lá na notícia, o CEO da Air Canada, ele estava no Quebec, tá? Falando ali com líderes empresariais, né, o pessoal do negócios, e ele estava falando em inglês. Então, e detalhe que o nome dele é Michel Rousseau. Né? O mais curioso é isso, o nome dele é Michel Rousseau. Então, se eu vejo um nome desse, eu penso, ele fala francês, né? Mas não, ele decidiu falar lá com o pessoal da Câmara de Comércio do Quebec em inglês e gerou aí toda uma repercussão negativa, já que muitas pessoas, né, no Quebec se consideram ofendidas por isso e tal, né, tentam proteger o legado do idioma francês no Quebec, inclusive, e ele disse que por mais que ele tenha vivido em Montreal por 14 anos, ele não tem uma boa compreensão do francês. Então, eu preferi falar em inglês, né? Então, só para deixar claro, tá, gente? Se um dia eu for ao Quebec, tá, e eu falar inglês, é porque o meu francês é que nem o do Joey, tá? É blá, 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 entendeu? Eu vou virar e falar, je m'appelle Philippe e vamos falar inglês. Eu fiz um semestre de francês, a única sentença que eu sei falar é je voudrais un billet pour Grenoble, s'il vous plaît. Só. Eu conseguiria só comprar uma passagem para Grenoble. Eu cheguei a estudar também um pouquinho de francês lá no início da graduação, até porque muito texto de medieval é em francês. Mas, assim, primeiro que já esqueci tudo. Então, assim, eu lembro de palavras soltas, sabe? Tipo, cheval. Cheval é cavalo. Legal. Que isso vai me trazer nada. Então, eu achava é sensacional isso. 80, né? Que é quatevin. Pra falar francês, né? Você tem que fazer conta. Exatamente, tem essa ainda, né? Então, assim, fica aí o propósito pro pessoal da Academia Francesa de Letras inventar uma palavra para 80, tipo 80, sei lá, alguma coisa assim. Fica fazendo conta. E o estacionamento é sensacional, é parquinho.